Sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Despertar Espiritual. Aqui eu ajudo você a despertar a sua consciência, a despertar os seus sentidos, despertar a sua sensibilidade espiritual, para que você consiga alinhar a tua vida cotidiana com o teu propósito de alma. Eu sou a Satya Kali, sou psicoterapeuta transpessoal e integrativa, sou graduada em psicologia e há 15 anos eu venho ajudando as pessoas a despertarem a sua sensibilidade, o seu caminho espiritual. E se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá um like, comenta. E o tema do episódio de hoje é diversas linhas e egrégoras espirituais. É um tema muito interessante. Então, o que é egrégora? Egrégora vem do substantivo feminino que diz respeito à força física, força energética, força espiritual, força emocional de duas ou mais pessoas, quando essas forças se juntam, ou de duas ou mais pessoas, nem que sejam desencarnadas, tá? Ou duas ou mais forças metafísicas que se juntam. Então, linhas espirituais diz respeito à vertente espiritual, a uma falange de energias espirituais, não posso nem falar só espírito, porque às vezes não são espíritos, mas são forças espirituais que se juntam. Então, nós vamos ter na egrégora, por exemplo, eu e minha família dentro da minha casa é uma egrégora. A outra família é formada por outra egrégora, que é um conjunto de forças de vários níveis que se juntam, então forças semelhantes. Então, eu posso ter uma egrégora X aqui, uma egrégora Y ali, uma egrégora Z ali, uma egrégora A aqui. Então, cada conjunto de forças de vários níveis e de várias frequências se forma uma egrégora. Aqui no plano da matéria, onde nós estamos, assim como também nos planos inferiores, assim como também no plano celestial e no plano superior da multidimensionalidade espiritual. Então, dentro da questão da espiritualidade, a gente vai começar a estudar isso, e a primeira coisa que vem, quais são as linhas espirituais, né? Qual que é a linhagem espiritual? Então, linhagem espiritual tem a ver com história, com histórico espiritual, então eu venho de uma linhagem espiritual, com ancestralidade, isso é uma coisa. A outra coisa é a linha que eu quero seguir. Eu quero seguir o budismo, eu quero seguir a linha dos estudos estelares, eu quero seguir uma linha mais de culto e mais ritualística. Então, a linha é o segmento, a vertente que eu quero seguir. A linhagem vem toda a minha ancestralidade, da onde eu vim. E a egrégora é o conjunto de forças. Então, por exemplo, muitas vezes a gente entra em um lugar e fala assim, nossa, esse lugar sou eu. Por quê? A egrégora daquele lugar combina com a tua egrégora pessoal. Então você sente ressonância com aquilo. Você fala assim, nossa, que lugar estranho, não consigo ficar ali. É porque aquela egrégora não é uma egrégora que combina com a sua egrégora pessoal. Então você não consegue sentir afinidade energética, mental, física, espiritual, emocional com aquele lugar. O que difere, né? Qual que é a diferença básica entre uma egrégora e outra? Algumas diferenças. Uma delas é o nível da frequência vibracional. Então nós vamos perceber que cada egrégora vibra diferentemente. Então nós temos egrégoras mais densas, egrégoras mais alegres, egrégoras mais expandidas, egrégoras mais fechadas, egrégoras mais pesadas, egrégoras mais sutis, mais amorosas, mais intelectuais, mais leves, outras mais tóxicas. Então, isso que é o que difere, tá? É a densidade da frequência e as características daquele lugar, daquele outro lugar. Tudo em frequência, seja vibracional, seja física, psíquica, emocional. Então, vocês vão percebendo que uma difere da outra através das frequências vibracionais
principalmente. As linhas se diferem uma da outra pelos propósitos e pelos resultados. Então, linhas são diferentes porque elas buscam coisas diferentes, porque elas fazem coisas diferentes e porque elas resultam em coisas diferentes. Então, linha espiritual não é a mesma coisa que egrégora espiritual. E às vezes as pessoas confundem, achando que a egrégora tem a ver com a linha. Então, por exemplo, eu quero estudar xamanismo. Então, a linha que eu decidi é xamanismo. Agora, tem centenas de lugares diferentes e cada lugar diferente vai ter uma egrégora específica. Então, eu posso frequentar xamanismo em X lugar e a minha egrégora pessoal bater com a egrégora daquela casa. E vai ser muito bom. Eu posso ir em 4, 5 casas e nenhuma dessas casas eu me acho lá. Por que eu não me acho? Porque aquela egrégora não bate com a minha egrégora. E muitas vezes são os nossos guias, os nossos mentores, os nossos orientadores espirituais que não nos deixam chegar em tais casas, em tais lugares, em tais cerimônias. Por quê? Porque eles estão nos protegendo das egrégoras. Então, às vezes você tenta ir no lugar várias vezes, não consegue chegar no lugar, nada dá certo. Por quê? Porque os seus mentores não estão, os seus guias não estão te deixando chegar lá. Porque não é para você aquela faixa vibracional, não é para você estar lá. Não é o seu momento de chegar ainda ali. Ou não é o momento de chegar nunca ali. Então você vai sendo guiado, orientado. Muitas vezes o seu coração sente de ir em tal lugar. Você chega lá e fala, isso é o meu lugar. Por quê? Porque você sentiu que aquela egrégora é sua, seu coração já sabe. Então, e os guias autorizaram a sua chegada lá. Muitas vezes a gente começa a querer trabalhar numa casa porque a gente percebe que tem que trabalhar, tem uma urgência, um chamado. E aí você fica algum tempo nessa casa, mas a sua vida não flui. Toda vez que você vai se preparar para ir, você sente um desconforto. O que as pessoas falam lá não tem a ver com os seus valores de vida, com o que você acredita. Então, isso significa que aquela egrégora não é a egrégora que você vibra. Então, vocês estão vibrando em frequências diferentes. E isso vai dar conflito na sua vida pessoal e para a casa e para as pessoas que frequentam. É importante a gente entender que cada egrégora tem um propósito. Está acontecendo uma série de situações naquela egrégora, de curas, de purificações, de limpezas, de realinhamento. E essas egrégoras todas, cada uma tem um motivo, cada uma tem um porquê de estar sendo formada e sendo estruturada dessa forma. Esses motivos, eles fazem parte do grande mistério. A espiritualidade faz parte do grande mistério. A espiritualidade, ela traz para a gente várias possibilidades de experimentação, dependendo do nosso nível de consciência. Então, o nível de consciência é o nível que eu vejo e compreendo o mundo neste momento. Então, nesse momento, eu vejo um mundo diferente de como eu via há 20 anos atrás. Por quê? Porque eu evoluí o meu nível de consciência. Então, hoje eu lido com algumas situações de uma forma muito mais pura, muito mais leve do que lá no passado, porque o meu nível de consciência mudou. Então, se o meu nível de consciência mudou, eu já não consigo mais conviver com as mesmas pessoas que eu convivia lá no passado, há 20 anos atrás. Então, a minha frequência vibracional mudou. Então, o que vai fazer com que você mude de frequência vibracional é o seu nível de consciência. Então, toda vez que você traz um nível de consciência mais trabalhado, muda a sua frequência, vai mudar a sua egrégora, vai mudar a sua afinidade com aquelas pessoas. Então, eu posso estar num lugar e ficar trabalhando nesse lugar, me desenvolvendo por 5 anos. Chega um momento que eu falo assim, nossa, já não consigo mais ir, parece que eu estou estagnada, porque não é mais aquela egrégora, mudou a faixa vibracional, e aí você vai ter que fazer uma nova mudança e ir em um outro lugar que tenha mais a ver com você, com aquele momento de vida. Por que é importante você saber disso? Porque se você fica num lugar que não tem a ver com você não se desenvolve. Além de você estar no contrafluxo, é como se tudo ficasse muito difícil, tudo ficasse muito pesado.
E a ideia é que a gente consiga desenvolver num fluxo constante de leveza, de sincronicidade, de abundância, de amorosidade. Por isso que é importante a gente perceber se o nosso corpo lê também, nossa vibração, nossa emoção, toda vez que a gente vai entrar numa egrégora, seja de trabalho, seja de espiritualidade, seja de amizade, seja de relacionamento amoroso, familiar. Então, o autodesenvolvimento, o estar atento, no estado de presença, no aqui e agora, vai fazer com que você consiga perceber se você está alinhado ou não com as egrégoras que você participa e frequenta, que são os locais onde você vai, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, quais são os erros que as pessoas mais cometem em relação às egrégoras e linhas espirituais? Não se ouvir, não ouvir a sua intuição, não ouvir o teu corpo, porque o nosso corpo fala, a nossa intuição fala, e muitas vezes as pessoas elas permanecem muito mais tempo do que elas deveriam permanecer, em lugares, em propostas que não tem a ver com ela. Então, esses são os erros que mais acontecem, de você ficar preso numa situação, num lugar que não tem a ver com você. Então, permanecer nessas casas faz com que a pessoa entre em dualidade. A dualidade, ela baixa demais a nossa frequência vibracional, porque a dualidade, ela é a mesma coisa que dúvida. Uma parte minha quer ir porque se sente na obrigação de continuar trabalhando, desenvolvendo, ou muito medo de sair dali e não saber o que vai acontecer, se achar na obrigação de estar indo ali, e a outra parte não quer estar ali. Então, eu tenho uma parte que quer estar ali e uma parte que não quer estar ali. E quando a gente começa a cometer esse erro de não se perceber, a gente começa a baixar nossa frequência vibracional, porque ela vai entrar numa dualidade, ou seja, numa divisão. Um lado quer, um lado não quer. Toda pessoa que está dividida, ela está em conflito. A divisão é um conflito interno. E nesse conflito interno, ela baixa a frequência vibracional. Então, uma pessoa que vai trabalhar espiritualmente numa casa dividida, em conflito interno, ela baixa a frequência vibracional. E muitas vezes a egrégora dessa pessoa acaba não batendo mais com a egrégora da casa. E isso também atrapalha a própria egrégora da casa, porque a egrégora da casa está fortalecida, está alicerçada, estruturada numa vibração X. Aí chega uma pessoa que trabalha lá uma vibração Y. Isso vai balançar as estruturas da casa. Então, uma casa espiritual, um trabalho espiritual, uma egrégora espiritual, ela tem que ter os seus guias, os seus mentores e as pessoas que dão sustentação energética para essa egrégora se sustentar sem oscilar. Para que quando alguém entre de uma egrégora que não bate, a casa não desmonte, o trabalho não desmonte. Então, todo o trabalho da espiritualidade necessita ser alicerçado com muita certeza, com muita presença, com muita responsabilidade de manter a vibração alta, numa faixa vibracional boa, para que essa egrégora seja uma egrégora de luz, uma egrégora que vale a pena se desenvolver. O que mais incomoda é ver que as pessoas entram nesses conflitos, nessas dualidades, às vezes percebendo uma vontade de ir, mas um incômodo de ir, mas elas não têm conhecimento do que é uma egrégora. As pessoas não têm conhecimento de que tudo que está acontecendo no plano material, também está acontecendo no plano espiritual. Existe muita coisa acontecendo no astral que é invisível e que a gente não percebe. Então, o que mais incomoda é ver que as pessoas continuam ali sem saber o que está acontecendo, sem ter essa consciência de que existe muita coisa envolvida numa egrégora e muita coisa mexe conosco dependendo da linha espiritual que a gente escolhe, porque cada linha espiritual é regida por uma egrégora de frequências vibracionais. Então, se eu escolho fazer um ritual, de cantos e louvores a noite toda, existe uma egrégora espiritual que rege esse cantos e louvores. E essa egrégora tem que estar alinhada com o meu nível de consciência, tem que estar alinhada com o meu coração,
para que eu me sinta bem e consiga desenvolver a minha espiritualidade em cima do meu propósito de alma. Então, o conhecimento do que é egrégora, e não é só um conhecimento intelectual, você precisa desenvolver sensibilidade para sentir a egrégora em estado de presença. Você precisa se perceber como que você reage. Depois você precisa conhecer, teoricamente falando, juntar o conhecimento cognitivo com o estado de presença e superpercepção para ver se você está alinhado com aquela egrégora ou não. Então pensa num casal que frequenta o mesmo lugar, mas o propósito de alma de um é aquela casa e o propósito de alma de outro não é nem aquela casa, nem aquela frequência e nem aquela linha espiritual. O que vai acontecer? Vai dar conflito. Vai dar conflito em tudo, na casa, nesse casal, nessa pessoa, nessa outra pessoa, e ninguém vai conseguir ir para frente. Então é muito importante a autorresponsabilidade também de saber, de perceber que você está elegendo essa egrégora para permanecer na sua frequência. E às vezes ela é uma zona de conforto para você, algo muito conhecido, que você já domina, ou que você já conhecia anteriormente, mas isso já não te progride mais, já não te transforma mais, porque já não é mais esse chamado. É bastante comum as pessoas sentirem medo, as pessoas sentirem dúvida, vergonha de se posicionar, de perguntar. Nem sempre existem materiais sobre essas egrégoras, o que falem, o que realmente acontece, né? Então, às vezes a pessoa fica muito tempo no lugar que ela já não deveria mais ficar, que ela deveria já ter feito a transição, porque é mais confortável e porque tem muita vergonha envolvida, tem muito julgamento. Muitos desses lugares espirituais acabam sendo a nossa segunda casa, acaba sendo um lugar onde a gente cria amizades, onde a gente estabelece relacionamentos, onde a gente tem uma função e às vezes essa função é importante. Então a gente também tem que tomar cuidado com a vaidade, porque às vezes eu sei que não é mais lá, mas o meu ego de saber que eu faço um trabalho importante naquela casa não me deixa ir atrás do que é o meu chamado. Então, será que ainda é aí? Será que é isso? Então, o trabalho todo a ser feito é um grande trabalho de alinhamento. Egrégoras espirituais, a gente pode ter várias. Hoje em dia, muitas pessoas se consideram universalistas. Então, são pessoas que têm afinidade com uma egrégora oriental, uma egrégora ocidental, uma egrégora budista, uma egrégora cigana, uma egrégora xamânica, uma egrégora magística, uma egrégora estelar. Então, assim, eu posso ter várias egrégoras, participar de várias egrégoras, me relacionar com vários tipos de egrégoras espirituais diferentes, sem nenhum problema, porque todas essas egrégoras fazem parte de mim. Eu tenho um fractal meu, uma parte minha em todas essas egrégoras. Então não é conflitante você ter mais ou participar de mais ou frequentar mais de uma egrégora. Isso daí é bastante comum e cada vez mais. Antigamente a gente tinha aquela obrigação, né, de você frequentar a mesma religião dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus pais, e você não tem escolha. Hoje não existe mais isso, quer dizer, ainda existe muito, mas hoje as pessoas são mais livres para elas conhecerem e para elas se perceberem, se encontrarem. E várias egrégoras espirituais têm muito a ver com nós e nós podemos nos dedicar a várias. Mas é muito importante você fazer as coisas de uma forma disciplinada, de ordem. Ordem é uma lei universal. Tudo que você quer que flua tem que ter ordem, tem que ter limpeza, tem que ter cuidado, tem que ter beleza, tem que ter disciplina. Então, eu sou a favor de que você frequente vários lugares e conheça vários lugares e se sinta pertencendo a egrégoras de vários lugares, sim. Mas eu também sou a favor de que você consiga respeitar
os fundamentos e os valores de cada egrégora que você for. Então, se você vai nessa egrégora ou nessa linha de trabalho, respeita os fundamentos dessa linha. Se você escolhe aquela outra linha também, respeite os fundamentos daquela linha também. Então, hoje em dia, é muito comum as pessoas se orientarem e terem afinidade com várias linhas, né? Mas também é comum uma bagunça muito grande e isso deixa a vida da pessoa muito bagunçada também. Então, se você sente vários lugares, vá, frequente, mas respeite os fundamentos, siga os fundamentos de cada lugar no seu momento, no seu tempo. Cuide das coisas, cada uma do jeito que tem que ser, na diversidade, tudo misturado ao mesmo tempo, mas organizado. É bastante comum na espiritualidade a gente passar por diversas iniciações. Então, vamos imaginar, eu me batizei no terreiro de Umbanda, depois eu fiz, sei lá, fiz uma iniciação em Reiki 1, aí fiz uma iniciação em florais, depois eu fiz uma iniciação em Theta Healing. O que significa? Que cada vez que eu faço uma iniciação, eu recebo um símbolo, um código daquela egrégora e daquela linhagem. Então eu vou me reconhecendo em várias linhagens, em várias egrégoras, pertencendo a cada uma delas. E aí naturalmente eu vou percebendo qual dessas tem mais a ver com a minha essência, qual dessas tem mais a ver com a minha missão, qual dessas tem mais a ver com o meu propósito de alma. E aí vai ficando mais fácil de você se organizar. E de repente vem um chamado para você ficar em uma só, para você cuidar de uma só, para você seguir uma direção. Mas uma coisa também que eu queria deixar muito claro é que já estamos no tempo, né, de assumirmos a nossa espiritualidade. Se os nossos pais vêm de uma egrégora diferente, de uma linha diferente, espiritual, nós devemos honrar isso que eles trouxeram para nós, agradecer e dizer: isso é de vocês, eu agradeço, mas daqui para frente eu vou seguir o meu chamado de alma, do meu coração, o que tem a ver com a minha vida, para que eu possa me desenvolver para o meu benefício e para o benefício de todos. O grande segredo da espiritualidade, da abundância divina, é você evoluir para o seu benefício e para o benefício de todos. Porque todas as vezes que a gente se transforma e a gente evolui, a gente se transforma também o ambiente à nossa volta. Então, a grande máxima é para que eu possa evoluir para o meu benefício e para o benefício de todos. Nós conseguimos, com o nosso exemplo, ajudar as pessoas a se transformarem. Não há de se fazer tanta coisa. Uma das coisas principais é você se transformar. A hora que você consegue se transformar, você tem uma reação natural que as pessoas em volta vão se transformando. A própria egrégora muda e se transforma. Percebam também, com relação à egrégora, que quando chega uma pessoa nova na casa, ou no ritual, ou numa cerimônia, num culto, a egrégora muda, a energia do ambiente muda. Isso pode ser para melhor ou para pior, e aí é necessário um ajuste de egrégoras. Era isso, muito obrigada.